Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e fazer presente, falando conosco através dessa palavra, nos fortalecendo, nos animando, para que possamos seguir na missão firme e forte. E eu, meu irmão, tenho uma convicção, entrou dentro do meu coração de que a missão será concluída. Eu tenho essa leve impressão. Vamos lá, vamos colocar mais um tijolo na construção, vamos colocar um pouquinho mais de força para dentro do coração e um pouco de, segurança e salvação que protege a nossa mente, nos conservando em paz. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quero ler o capítulo 9 do verso 9 em diante. Diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: Por que seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou a passagem das Escrituras: Quero que demonstrem misericórdia, e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Glória a Deus. Essa mensagem, irmãos, ela fala muito do chamado, da vontade de Deus para a nossa vida. E ali, começando, a rebanhar ali os discípulos, os apóstolos que partiriam com ele numa jornada linda para dentro das profundezas do coração de Deus, conhecendo os seus propósitos e seus desígnios da eternidade. E mostra muito daquilo que acontece conosco na nossa vida quando nós abrimos o coração para receber a semente poderosa dessa palavra que é capaz de transformar não só a nossa realidade interior, mas toda a realidade ao nosso lado, inclusive aqueles a qual nós amamos muito. E pensando nisso, quero trazer e fazer as aplicações pertinentes àquilo que são esses versículos. Diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Eu gosto disso, porque, irmãos, porque mostra para nós que Deus está sempre em movimento e Deus está sempre atento. Deus, a palavra fala que Deus do céu, os seus olhos passam por toda a terra buscando aqueles a qual tem um coração reto diante dele. E o Senhor não olha em si justamente para os nossos pecados, ele olha para a intenção do nosso coração e ele, vamos dizer, tem um olhar de raio-x, consegue ver o que nenhum outro homem vê, consegue enxergar dentro do coração de cada homem, de cada mulher, coisas que nem mesmo a própria pessoa consegue enxergar. Isso é fato, isso é bíblico, e isso vai sendo revelado a nós à medida que vamos caminhando para ele. Eu mesmo descobri muitas capacidades dentro de mim, logicamente todas elas dadas por Deus, irmão, que eu pensava nunca ter. Pensava mesmo, sabe assim, achava que era até impossível para mim de vivenciar coisas que vivenciei, como por exemplo tocar bateria, cantar. Essas coisas eu achava que dentro da minha cabeça, da minha mente, eram para pessoas especiais para Deus, e não, ele desenvolve, coloca as coisas dentro do nosso coração e nos capacita a fazer toda a boa obra dele. Então Deus está em movimento, em atento, meu irmão. Isso é algo que parte dele, nós percebemos que ele caminhava e ele olhou para Mateus. A palavra fala: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ele sabe quem é dele. Ele sabe, antes, ele sabe. E ele sabe que elas estão perdidas. Como a parábola de Lucas 15. Deixa os 99 justos e vai buscar a ovelha que se perdeu. Olha, mas eu gosto porque ele fala: siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Muito se fala, irmão, sobre fazer a vontade, os propósitos de Deus e de buscar a vontade do Senhor. Bom,
Quem já foi tocado deve fazer isso e se aprofundar naquilo que é vontade, mas a vontade ela já foi implantada. Nós percebemos ao longo da história da palavra que se trata muito mais de uma manifestação de Deus para conosco. Por exemplo, posso citar para vocês que Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Quando Samuel mandou chamá-lo, ele não estava ali buscando a vontade de Deus, ele estava no cotidiano da vida dele. Gideão estava malhando o trigo no ladar. O Paulo até buscava fazer a vontade de Deus, mas fazia de forma totalmente incoerente, de forma odiosa, quando a luz de Jesus Cristo brilhou sobre ele. E assim nós vemos como os apóstolos. Esses aqui estavam cobrando impostos, estavam trabalhando, não estava buscando saber o que Deus, estava ali no cotidiano da vida dele. Nós vemos pessoas se esforçando de uma forma bem sobrenatural, às vezes até mesmo entrando em campanhas, em jejuns, sabe, absolutamente, no meu entender, irmãos, eu vou te falar, desnecessários. Por quê? Porque Deus faz questão de revelar a sua vontade para nós. Quando Deus se revela, olha, quando Deus se revela, parte da parte dele. E outra coisa que eu observo, olha, a palavra fala, e Mateus se levantou e o seguiu. Quando Deus se revela, ninguém consegue ser mais o mesmo. Gideão abandonou o lagar, Davi, ele até voltou, mas posteriormente ele foi lutar com um gigante. Nós vemos ele na caminhada para o reinado dele. Nós vemos os apóstolos largando tudo o que fizeram e caminharam. E esse despertar, irmão, ele é interno, como Salomão, como o construir do templo de Salomão, que nós vemos em primeira de Reis, capítulo 6, que fala do trabalhar do Espírito Santo, que é interno, que é algo, é um lugar onde ninguém se vê. É um despertar, é algo, irmãos, que nós não conseguimos, de fato, entender em que momento e quando acontece, mas que quando acontece, ninguém consegue mais ser o mesmo. Quando o toque do Todo-Poderoso, quando o toque do Eterno, o toque do Divino alcança o nosso coração, de fato nós não conseguimos mais ser mais os mesmos. Ele levantou e o seguiu. Ele levantou e foi justamente fazer a vontade do Senhor. A vontade dele era justamente que ele se tornasse um apóstolo, um mensageiro. E para isso ele precisaria largar tudo aquilo que era a vida dele anterior. É algo impressionante. E a gente percebe essa situação, irmão, com outros homens também, com outras passagens. Nós vemos isso acontecendo. É o que nós chamamos de metanoia. Ali a transformação da mente. Logicamente ela vai acontecendo paulatinamente quando nós começamos a andar com ele. Mas o desejo de andar com ele vai se tornar evidente. Salmos 40, versículo 3 fala: Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus quando virem isso. Muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. E foi justamente o que aconteceu. Olha o que fala o próximo versículo. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhado de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. É legal isso, né, meu irmão? Por quê? Olha, como nós vemos, ele nos ensina a cantar uma nova canção, ou seja, isso fala de uma nova maneira de viver, de uma maneira com plenitude divina, um hino de louvor ao nosso Deus. E a intenção dele é o quê? Que os outros vejam. No Salmo 40 fala: quando virem isso, muitos temerão ao Senhor e porão nele a sua confiança. Por quê? Porque essa transformação traz, de fato, irmão, algo novo que as pessoas desejam e olham para nós assim com uma... Elas desejam mesmo assim, de forma até evidente, às vezes a gente vê. Por quê? Porque Jesus veio para derramar a sua graça. Quando fala mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa. A mesa. E a mesa, naquele contexto israelita, era tratado principalmente no Antigo Testamento como uma forma de celebrar um pacto. As pessoas se sentavam à mesas com pessoas desconhecidas ou estranhas quando ia celebrar um acordo, celebrar algo. Era um momento de alegria. E aqui fala justamente do que Jesus veio fazer. Jesus, sabe, muito se assentava à mesa com pecadores e com pessoas que a sociedade excluía. Por quê? Jesus veio derramar a sua graça, irmão. Fala justamente disso.
E é impressionante isso, porque está descrito nas Escrituras, a mesa fala do trabalhar do Senhor em nossa vida em todos os segmentos. O Salmo 23 fala que ele preparou um banquete de frente aos inimigos. Salmos 23, versículo 4 ou 5, eu não me lembro. Tem uma mesa, unge a minha cabeça e prepara uma mesa diante dos meus inimigos. A mesa fala de o Senhor trabalhar em nossa vida em todos os segmentos: sentimental, psicológico, financeiro, espiritual, ministerial, tudo, irmão. O Senhor quer ser o Senhor de todas as nossas áreas, eu tenho falado. E a mesa fala de um banquete, de um transbordo, de algo muito maior do que nós pensamos. Ou seja, de derramar a graça dele, o favor dele. Salmo 25, 14 diz que o Senhor revela os seus segredos àqueles que o temem. Aos que o temem são dado o direito de conhecer a sua aliança. E isso é feito mediante a um sentar na mesa, uma refeição, ao partilhar do pão e do vinho, como nós vemos na última ceia. É um derramar, é algo que, sabe, é do próprio Deus para conosco também. Mas por quê, irmão? Fala lá, ele continua falando, acompanhado de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Os cobradores de impostos eram muito mal vistos naquele contexto de Israel, na época de Jesus. Por quê? Eles trabalhavam para Roma. Eram tidos como inimigos, irmão. Eram tidos como pessoas que não eram bem aceitas, não frequentavam os cultos, não se relacionavam socialmente, eram totalmente excluídos por causa da condição de trabalho deles. E olha, o que quer dizer isso? Que quando Deus nos vê, quando Deus nos chama, Ele está olhando muito além daquilo que nós pensamos. Ele está olhando todas as pessoas ao nosso redor. Eu gosto porque o nome de Mateus é Levi. Quando ele chama, no Evangelho de Marcos, trata como Levi. E a etimologia da palavra Levi significa união, unir. E depois ele começa a ser chamado de Mateus, que mostra justamente a transformação a qual eu mencionei anteriormente. Muitos começaram a ser chamados de outro nome. Abraão se chamou Abraão, Sarai se chama Sara, que fala de uma antiga realidade para uma nova realidade. Embora não mostre Levi sendo ali, eu não me lembro da passagem se foi Jesus que começou a chamar, mas, por exemplo, Pedro era chamado de Simeão, aquele que ouve como pedra, ou seja, agora vai ser feita uma construção. Daquele que ouve é feita uma construção, uma grande edificação chamada igreja. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus não está olhando, porque quando ele começa a chamar Mateus, Mateus significa justamente presente de Deus. De uma união vem um presente de Deus. E é justamente isso a qual o Senhor, quando ele alcança um coração dentro de uma família, quando ele alcança um coração dentro de uma empresa, quando ele alcança um coração de uma pessoa dentro de uma comunidade, ele está olhando justamente para mais pessoas. Eu sempre falo isso e creio que é pertinente, eu repetia nessa ministração, quando Deus olha para nós, Ele não olha só para nós, Ele olha para toda a nossa família. Quando Deus olha para nós, Ele não olha só para nós, Ele olha para toda a nossa vizinhança, Ele olha para a nossa cidade, Ele olha para a nossa comunidade e Ele olha para todas as realidades ao nosso redor. Ele olha para aquilo que Ele quer fazer, Ele quer atingir toda a nossa família, Ele quer atingir todo o nosso movimento, tudo aquilo que tem sido feito. Olha o que fala no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, fala: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E quando Ele nos chama, é justamente isso, irmão. Ele começa através de nós, que somos uma porta de salvação que eu tenho tratado, começar a tratar com as pessoas que estão do nosso lado. E isso causa um certo incômodo, irmãos, naquelas pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo vai atuar dentro de nós, e normalmente os demônios que estão dentro dos outros, e isso estava dentro de nós, não se engane, irmão, nós não podemos tratar com indiferença. E quando eu falo indiferença, é no sentido de se sentir melhor, nós não podemos tratar dessa forma, vai acontecer. Olha o que a palavra fala na sequência. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?
Os fariseus eram constantemente confrontados pelo Senhor Jesus justamente por causa da hipocrisia, por não querer se arrepender e se voltar ao Mestre. Então vai se levantar, meu irmão, todo tipo de maldade quando Deus começar a fazer na sua vida. Eu quero repetir porque eu creio que alguém precisa ouvir. Vai se levantar todo tipo de maldade quando Deus começar a fazer na sua vida. E vão usar de todas as armas: inveja, mentira, arrogância, até mesmo num sentido assim de querer te comandar por rigorosidade e arrogância, soberba. Por quê? Porque quando Deus começa a derramar a graça, irmãos, a nossa vida fica diferente. O favor do Senhor começa a alcançar a gente começa a vencer coisas que nós não vencíamos antes e que eles não vencem. E isso é uma clara manifestação de Deus, justamente para que nós venhamos, para que os outros venham a crer. Mas o trabalhar do Senhor no começo, irmãos, mostra justamente o que tem dentro do coração deles e que estava dentro do nosso coração também. Então há uma incompreensão e há uma dificuldade de assimilar suas fraquezas. Muitos não vão conseguir, meu irmão, se arrepender. Muitos não vão conseguir lidar com essa fraqueza. Por quê? Porque quando Deus entra dentro de uma casa, automaticamente é exposta todas as nossas fraquezas. Ele é a luz que nos guia. Ele é a luz do mundo. E a luz mostra justamente aquilo que nós não queremos mostrar. E aí os fariseus começaram a questionar. Por quê, irmão? Sentiram inveja, chamaram até ele de mestre. Sentiram inveja, se sentiram ofendidos, se sentiram afrontados. Você já viu que quando nós falamos verdade para algumas pessoas, elas muitas vezes se sentem ofendidas? E é dessa forma. Então, vai se levantar, irmão, maldade, quando Deus começar a fazer. Não se engane disso. Salmo 73, versículo 22, o salmista mostra justamente essa confissão, que é uma confissão de fé. Olha o que ele fala, vamos ler o texto. Eu não podia compreender, ó Deus. Versículo 21, ele fala assim, vamos ler o versículo 21. O meu coração estava cheio de amargura e fiquei revoltado, fiquei com inveja. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Ele não podia compreender o agir de Deus. Por quê? Porque o coração dele estava cheio, estava cheio de amargura. E ele fala justamente no versículo 20, que era justamente quando ele se levantava e começava a se lembrar dos maus, que causava uma certa angústia no coração dele, uma amargura, e ele não conseguia compreender. Era como um animal sem entendimento. Você já viu um animal sem entendimento, irmão? Nós podemos lembrar de um cachorro com raiva que avança em todo mundo, ou então o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus usa a mula sem entendimento que precisa ser domada pelos aguilhões. Então tudo isso vai acontecer em nossa vida, irmão. Tudo isso vai acontecer quando Deus nos chamar. Agora no versículo 12 fala, Jesus ouviu o que disseram e os respondeu. As pessoas saudáveis não precisam de médico, e sim doentes. Jesus se coloca num contexto ali que era bastante utilizado do médico naquela época. E os médicos eram para tratar os doentes, justamente aqueles que eram excluídos, que nem poderiam entrar no templo, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue, que teve essa relação. Então, a gente percebe o que, meu irmão? Que os nossos sofrimentos e as nossas fraquezas é que atrai a misericórdia de Deus para a nossa vida. Isso traz uma paz no coração, não traz? Paulo fala em Romanos 7, versículo 24, se eu não me engano, quem é que pode me livrar desse corpo mortal? Graças a Deus a resposta está no Senhor Jesus Cristo. E ele está falando justamente dos pecados naquele momento. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E quantas vezes nós que começamos a andar com Jesus, irmão, sentimos essa luta da nossa carne com o nosso espírito e quão difícil é de lidar com ela. Mas são os nossos sofrimentos e as nossas fraquezas que atraem a misericórdia dele. Paulo roga 3 vezes para tirar o espinho da carne, e o Senhor Deus diz, a minha graça te basta, a minha graça te basta, irmão. E nós precisamos entender que é um trabalhar que a santificação é sim necessário. Eu não estou fazendo aqui jamais apologia do pecado, irmão.
devemos lutar, mas nós vemos que nessa luta, muitas vezes vai ser inevitável chegarmos a um lugar aonde nós não conseguimos de fato lidar com aquilo que foi implantado no nosso coração, na nossa caminhada pelo próprio pecado, pelo próprio Satanás. E nós precisaremos dessa graça, mas são os nossos sofrimentos e fraquezas que atraem a misericórdia dele, logicamente por meio do arrependimento. Ele vai falar lá na frente e eu vou chegar lá. Ele fala que veio chamar os justos, ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ele fala isso, mas é de trazer um alento muito grande para o coração. Êxodo 34, versículo 6 fala: então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado deixa eu ler na versão Ferreira de Almeida. Ele fala: tendo o Senhor passando ele fala assim, tendo o Senhor Deus passando perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benevolência, beneficência e grande beneficência e verdade, irmãos. E essa passagem aqui é justamente aquela que Paulo cita em Romanos capítulo 9, se eu não me engano, versículo 11 e 12. Ele fala: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e derramarei da minha graça a quem eu quiser derramar minha graça. Parte de uma atitude dele, meu irmão. Agora, justamente por meio do arrependimento, ele olha para nós, para o nosso coração, e ele sabe, irmão, quem vai se arrepender, ele sabe quem não vai se arrepender. Ele conhece nós desde o começo, e por isso ele se levanta e sempre está em movimento com os olhos procurando. Porque, irmão, a palavra fala, aí ele fala assim, e acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessas passagens da Escritura. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E é justamente isso, o Senhor veio nos chamar para uma vida de justiça. Por isso ele fala: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque, meu irmão, o desejo de Deus é estar perto. A gente vê isso claramente. Ele entregar o Senhor Jesus me parece um grito, não desesperado, porque Deus nunca está desesperado, mas um grito de misericórdia, de muito amor do céu, de um pai que anseia de uma forma, como o próprio João fala, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma tal forma, que não possa se descrever, que o desejo de Deus é estar perto de nós, é estar perto. A gente percebe isso em todas as escrituras, que o Senhor anseia para ter um relacionamento com cada um de nós. Um Deus santo que se relaciona com pecadores, com pessoas que precisam dele. E isso traz muito alento ao meu coração. Por isso que ele fala: não vim chamar justo, mas sim pecadores. A condição é justamente essa, de reconhecer que dentro de nós existe uma doença incurável, que somente Ele pode nos curar. O desejo de Deus é estar por perto, meu irmão. E eu quero terminar justamente com Isaías, capítulo 63, versículo 9. Fala o seguinte, a palavra do Senhor Deus: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua compaixão ele os remiu e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Ou seja, meu irmão, desde antigamente o Senhor sente aquilo que nós sentimos, e o desejo dele é justamente nos salvar, nos tomar, nos carregar e promover por meio de Jesus Cristo a sua redenção. Que essa palavra ela possa trazer esclarecimento daquilo que é o quando o Senhor nos chama, que é uma atitude dele, que é algo que provém dele, da vontade dele de se revelar a nós e de estar perto de nós o tempo todo. Ele é um Deus que demonstra amor leal e eterno, e ele mesmo vai atrás daqueles que são as suas ovelhas.
Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por esse processo, acalme o coração. Ele sabe exatamente o que faz. Procure obedecer, procure desenvolver a arte de obedecer a Deus, que eu sei que muitas vezes não vai ser fácil, mas que produz um efeito de glória, não só para nós, mas para todos os que estão à volta. E no final das contas, o Cordeiro tem a recompensa para aquilo que eu falo, sempre quando eu chamo de sacrifício, porque a palavra fala misericórdia quero, não sacrifício, é justamente o sacrifício de renunciar à nossa própria vontade para viver a vontade dele, para poder experimentar o que é bom, perfeito e agradável, e às vezes até abdicar de algumas coisas que nesse mundo parecem mais importantes do que estar na presença. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.